Imagine liderar uma nação inteira à beira de uma terra prometida, sabendo que o sucesso ou o fracasso não depende apenas da sua força, mas da sua fidelidade a algo muito maior. Essa é a história de Josué, o homem que tomou as rédeas após Moisés e guiou o povo de Israel para um novo começo. Mas será que tudo o que ele enfrentou foi apenas sobre guerras e conquistas? Ou havia algo mais profundo acontecendo? Algo que envolvia o próprio propósito de Deus? Agora pense por um momento. Por que Deus escolheria Josué para essa missão tão crucial? E será que a verdadeira batalha era apenas contra os cananeus ou havia um teste maior à espera de Israel? A resposta está nas páginas desse livro surpreendente, onde as vitórias vão muito além das guerras físicas, revelando o plano divino para o povo de Deus. A história começa logo após a morte de Moisés. Josué é nomeado o novo líder, e ele não é apenas um substituto qualquer. O autor o coloca como um novo Moisés, chamando o povo a seguir os mandamentos da Torá que haviam sido entregues no Monte Sinai. Assim como Moisés enviou espiões para a terra prometida, Josué faz o mesmo. Desta vez, no entanto, as coisas correm muito melhor. Há até cananeus que reconhecem a grandeza do Deus de Israel e se juntam a ele. Quando o povo de Israel chega ao Rio Jordão, algo incrível acontece. Assim como o Mar Vermelho se abriu para Moisés, o Rio Jordão se divide e o povo passa com a Arca da Aliança à frente. Esse evento marca o início de uma nova fase, onde a próxima geração de israelitas, circuncidada e purificada, celebra a primeira Páscoa em solo prometido. Mas antes de avançar, Josué tem um encontro enigmático com um guerreiro celestial, o comandante do exército de Deus. Quando Josué pergunta de que lado o guerreiro está, a resposta é intrigante: nenhum. Isso revela algo profundo. Essa não é uma simples batalha entre Israel e os cananeus. Essa é a batalha de Deus, e Josué e o povo de Israel são apenas espectadores e apoiadores do plano divino. Com essa nova perspectiva, a história continua, explorando os conflitos de Israel com os cananeus, mas sempre com um lembrete: essa não é uma guerra comum, é uma missão divina. Agora, entramos nas duas primeiras grandes batalhas da jornada de Israel, Jericó e Ai. Essas histórias são postas em contraste, mostrando dois lados da moeda: a fidelidade a Deus que leva à vitória e a desobediência que resulta em derrota. A vitória sobre Jericó é algo incomum. Deus instrui Israel a tomar uma abordagem completamente passiva. Eles devem simplesmente marchar ao redor das muralhas da cidade por 6 dias, carregando a Arca da Aliança. No 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as muralhas desmoronam, dando a vitória a Israel. A mensagem aqui é clara: Deus é quem entrega a vitória ao seu povo, e tudo o que eles precisam fazer é confiar e seguir suas instruções. Mas logo em seguida, a história de Ai ensina uma lição oposta. Um israelita chamado Acã desobedece, pegando itens que deveriam ser dedicados a Deus. Por causa disso, Israel sofre uma derrota humilhante na batalha contra Ai. Só depois de enfrentar o pecado de Acã com severidade e arrependimento é que eles conseguem vencer. Esses dois relatos, lado a lado, ensinam uma lição fundamental. Obedecer e confiar em Deus é a chave para Israel herdar a terra prometida. Eles não recebem tratamento especial simplesmente por serem o povo escolhido. Eles precisam ser fiéis. Agora, na segunda parte dessa sessão, somos apresentados aos gibeonitas, outro povo cananeu. Eles, como Raabe, reconhecem o Deus de Israel e fazem paz com o povo. Enquanto isso, outros reis cananeus formam alianças para tentar destruir Israel. Contudo, essas tentativas são em vão, pois Israel
novamente confiando em Deus, vence de forma esmagadora. Essa sessão termina com um resumo de todas as vitórias que foram conquistadas, primeiro por Moisés e depois por Josué. Mas é impossível ignorar o peso das batalhas e a violência que as acompanham. Para muitos, especialmente aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus sobre amar os inimigos, surge a pergunta: por que Deus estaria declarando guerra aqui? A resposta está profundamente enraizada na história bíblica. Os cananeus eram conhecidos por sua cultura moralmente corrompida, especialmente em práticas sexuais e sacrifícios de crianças, como descrito em Levítico 18 e Deuteronômio 12. Deus não queria que essas práticas contaminassem Israel, por isso, os cananeus tiveram de ser removidos. Isso leva a uma segunda questão. Deus realmente ordenou a destruição completa dos cananeus, como um genocídio. Em um primeiro olhar, as frases parecem dizer que tudo foi destruído, sem deixar sobreviventes. Mas, ao examinar mais de perto, percebemos que essas são expressões hiperbólicas comuns no linguajar militar antigo e não devem ser tomadas literalmente. Agora, para entender o que realmente aconteceu com os cananeus, precisamos voltar ao comando original dado em Deuteronômio, capítulo 7. Deus disse a Israel que eles deveriam expulsar os cananeus e, em seguida, ordenou que os destruíssem completamente. Mas logo depois, Deus os advertiu a não se casar ou fazer alianças com eles. A lógica é clara. Você não pode fazer um pacto com alguém que foi destruído. Isso levanta uma questão: se os cananeus foram totalmente destruídos, como alguns ainda permaneceram? Olhando de perto, encontramos um estilo narrativo comum à época. Em Josué 10, lemos que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebrom ou Debir. Porém, no capítulo 15, vemos essas mesmas cidades ainda habitadas por cananeus. Isso revela o uso de linguagem hiperbólica típica das narrativas militares antigas. O termo genocídio simplesmente não se encaixa aqui. Além disso, vemos exemplos de cananeus que se voltaram para Deus, como Raabe e os gibeonitas, mostrando que Deus estava aberto àqueles que se arrependessem. Essas histórias, no entanto, refletem um momento único na história de Israel. As batalhas descritas foram limitadas aos grupos específicos que habitavam a terra de Canaã. Quando se tratava de outras nações, Israel foi instruído a buscar a paz, como vemos em Deuteronômio, capítulo 20. O propósito dessas narrativas de guerra não era incentivar o leitor a cometer violência em nome de Deus, mas sim mostrar como Deus trouxe justiça contra o mal e protegeu Israel da destruição. Após anos de batalhas, vemos Josué envelhecendo. Ele começa a dividir a terra prometida entre as 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa feita a Abraão de que seus descendentes herdariam aquela terra. Embora essa seção seja cheia de descrições de fronteiras e possa parecer tediosa como ler um mapa sem imagens, para os israelitas, essas listas eram incrivelmente importantes. Elas marcavam o cumprimento de uma promessa antiga de Deus. Finalmente, Josué faz suas últimas declarações ao povo, muito semelhantes às palestras de despedida de Moisés em Deuteronômio. Ele os lembra de toda a generosidade de Deus, como ele os resgatou dos cananeus e lhes deu a terra prometida. Josué os desafia a se afastarem dos deuses cananeus e a permanecerem fiéis ao pacto que fizeram com o Senhor. A mensagem é clara. A obediência trará vida e bênçãos, enquanto a desobediência levará ao mesmo julgamento que os cananeus enfrentaram: a expulsão da terra e o exílio. No final, Josué deixa Israel com uma escolha crucial. O que eles farão?
Essa é a grande questão que paira enquanto a história se conclui. E assim termina o livro de Josué. Se você ficou intrigado com essas revelações e quer explorar mais das histórias épicas e das lições profundas que a Bíblia tem a oferecer, não perca o próximo vídeo. E se ainda não se inscreveu, agora é o momento ideal para garantir que você continue essa jornada conosco.